O trabalho do Caixinha é péssimo até aqui. É ruim o trabalho do Caixinha. Vamos ser muito sinceros. Um treinador que dirige um clube do tamanho do Santos Futebol Clube precisa se provocar para que os resultados aconteçam de forma mais rápida. São 8 partidas apenas do treinador Pedro Caixinha. É claro que é uma amostra pequena. Né? Não estou falando aqui que o Caixinha precisa ser demitido. Sou contrário ainda à saída do Pedro Caixinha. Agora, futebol é resultado. E a partir do momento que você não tem resultado nem desempenho, aí complica muito. Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você ter um desempenho bom e o resultado não acontecer, tá certo? Pode acontecer isso. Você tem um desempenho bom, seu time joga bem, a bola bate na trave, a bola passa raspando a trave esquerda, a trave direita, o goleiro faz grandes defesas, jogo a jogo. Isso pode acontecer. No caso do Santos, o problema é muito maior. O Santos tem dificuldades no sistema defensivo, os nossos 2 laterais marcam muito mal. Ontem, a nossa dupla de zagueiros funcionou melhor, principalmente na bola aérea, mas os nossos laterais marcam mal. O nosso meio-campo não cria absolutamente nada, não existe transição do meio-campo para o ataque e o nosso centroavante continua sofrendo. Da mesma forma que sofria o jogador, da mesma forma que sofria o Wendel Silva ano passado, sofre o Tiquinho Soares. Então a verdade é a seguinte, o Santos Futebol Clube precisa provocar essa mudança. E quem provoca essa mudança no time é o treinador Pedro Caixinha. E vamos repercutir muito sobre isso. Estou preocupado com o momento atual do Santos. Quarta-feira tem jogo clássico. O Corinthians preservou o seu time titular e mesmo assim venceu o São Bernardo. Atenção, o Corinthians preservou o seu time titular. Os caras jogaram 15 minutos, os titulares, e mudaram o jogo. Na Neoquímica Arena ontem contra o São Bernardo, 2-0 Corinthians. Então estou preocupado com o jogo de quarta-feira. Infelizmente o Corinthians é favorito. Vamos falar muito sobre o Neymar. Eu acho que o Neymar fez um primeiro tempo muito apagado. Sentiu o calor em Novo Horizonte, sentiu a marcação. E no segundo tempo, quando tinha mais espaço, quando o Novo Horizontino cansou um pouquinho, deu mais espaço para o Neymar, aí o Pedro Caixinha tirou o Neymar. Eu entendo a mudança, porque o Neymar ontem jogou quase 80 minutos, jogou quase o jogo todo. Né? Mas a verdade é o seguinte, quando o Neymar deixa o campo, era o momento que ele estava tendo mais espaço para jogar. O momento que o nosso lado esquerdo estava ficando forte, com Neymar e Guilherme. Aí ele saca o Neymar, mata o Santos Futebol Clube, não só pela saída do Neymar, mas também pela reposição, que infelizmente é a seguinte. O que acontece com o Santos Futebol Clube hoje, o Santos não tem peças no banco de reservas que consigam mudar uma partida. Não temos. O João Schmidt até entrou bem. Esse ok. Esse entrou e jogou até mais do que o Tomás Rincon, que não fez uma partida ruim ontem não. Mas os demais jogadores, todos ficaram abaixo daqueles que estavam jogando inicialmente. Né? O Tassiano mais uma vez não jogou absolutamente nada. O seu Luca Meirelles não jogou nada. O Gabriel Bontempo até tentou algumas jogadas ali, mas falta um pouquinho ali daquele último passe, do poder de decisão. Então, o Santos, quando precisa do banco de reservas, não consegue ter peças para mudar uma partida. E é por isso que fica difícil vencer um jogo, tentar reverter um placar, tentar fazer um gol ali na reta final do jogo, porque não temos peças no banco de reservas que possa, de fato, dar essa garantia ao treinador e ao torcedor do Santos Futebol Clube. Então, mais um jogo ruim do Santos, mais uma partida fraca do Santos Futebol Clube e a responsabilidade é sim do Pedro Caixinha. Já precisa dar um padrão tático melhor para o time. Já precisa escolher melhor as peças. E não tem feito isso o Pedro Caixinha. E está pressionado para o jogo de quarta-feira. Porque se o Santos perder para o Corinthians quarta-feira, a situação se complica ainda mais. A sorte do Santos é que o Santos está no grupo, no pior grupo em termos de pontuação do campeonato. Nós estamos atrás do Guarani, que é Série C do futebol brasileiro, e estamos atrás da Portuguesa, que é Série D do futebol brasileiro. Atenção, é vexatória a campanha do Santos Futebol Clube no Campeonato Paulista até aqui.
O Santos Futebol Clube está no pior grupo do Campeonato Paulista e mesmo assim é terceiro colocado. Então não tá legal. Eu acho que a gente precisa, claro, fazer uma análise cuidadosa do trabalho até aqui, mas é preciso deixar muito claro, o trabalho do Pedro Caixinha até agora é um trabalho decepcionante. Giovanni Afonso, resultado ruim para o Santos, 0-0 contra o Novo Horizontino. Mais uma vez, resultado e desempenho ruim do Santos, né? Se a gente olhar friamente, se a gente olhar essa partida isolada, até ok, empatar com o Novo Horizontino fora, a gente sabe da força do Tigre do Vale nos últimos anos, então um empate lá não é lá das piores coisas do mundo não, só que primeiro, a gente tem que analisar a situação do campeonato, e você citou muito bem, o Santos tá precisando se classificar, tá com a corda no pescoço, então todo ponto é ponto e desperdiçar dessa forma não pode acontecer, mas principalmente desempenho, Marcão. A gente até comentava, eu comentei isso quando a gente estava a caminho de Novo Horizonte, que hoje, Marcão, antes do resultado eu queria ver desempenho, eu queria ver o time que pela primeira vez teria o Neymar como titular jogando bem. O que não foi o que a gente viu, né, Marcão? Ali o Novo Horizontino deu um nó tático, um banho tático ali para cima do Santos. Claramente um time mais agrupado, um time mais povoado no meio-campo que anulou o Neymar. A verdade é essa, o Neymar não conseguiu jogar ontem. Claro que quando ele teve 2 segundos de tempo para pensar com a bola no pé, ele sempre vai encontrar uma grande jogada, um grande passe. Mas isso não aconteceu toda hora, aconteceu 2, 3 vezes no máximo no jogo. Então, assim, e aí quando você não tem o Neymar, fica difícil contar com os outros, né, Marcão? Ali o Guilherme fez o que pôde, o Soteldo, mais uma vez, ali muito abaixo. Para mim, nitidamente, ele tá mal posicionado pelo lado direito. O Tiquinho só recebe bola quadrada ali para tentar escorar, não é um esquema que beneficia ele. E do meio para trás, para mim, é quase que um desastre ali, né, Marcão? Meio campo praticamente inexistente e a linha defensiva que, ok, acho que ontem até foi um pouco mais segura com Gil e Zé Ivaldo, mas as laterais deixam muito a desejar, principalmente com o Léo Godoy, que é uma decepção. É lamentável o desempenho do Léo Godoy até aqui, totalmente sem confiança. Acho que um banquinho faria bem para ele, Marcão. Então, esse time do Santos não joga bem e não pontua. Ano passado, pelo menos, o time não jogava bem, mas pelo menos vencia os jogos, né, Marcão? Tava dando uma olhada aqui, nas 8 primeiras rodadas, o Santos venceu 5, empatou 1 e venceu 6, exato. Nas 8 primeiras rodadas do ano passado, o Santos somou 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vejam só a diferença, né, em termos de resultado em relação ao trabalho do técnico Pedro Caixinha. Claro que aqui a gente ainda não está pedindo demissão, pedindo fora a Caixinha, mas precisa rever algumas coisas. Taticamente e também na escolha de peças, está chegando as contratações, mas acho que dentro desse elenco já, Marcão, dá para o Caixinha tomar melhores decisões para melhorar um pouquinho essa situação dentro de campo. Perfeito, tá aí o Giovanni Afonso aqui no Varanda Futebol Debate, Eric Vicente. E mamãe, volta Pepe Carille. Não, aí não, hein? Aí não. O Jeff, vocês acham que é fácil desfazer o que o Carille fez? O Carille destruiu tudo. Aí quando vem um trabalhador para corrigir, vocês ficam emocionados. Bom, vamos lá. Acho que o primeiro ponto é o seguinte, ninguém está emocionado aqui, viu, meu amigo Jeff? Talvez você não conheça um pouquinho do Varanda. O que nós estamos falando é a realidade. Quando você está numa empresa grande, quando você está num clube grande, você precisa ter resultados, né, ou desempenho. Se você não tem nem resultado nem desempenho, é natural que a cobrança aconteça, tá certo? E o Santos até agora não teve nem resultado nem desempenho. Sobre o trabalho do treinador Pedro Caixinha comparado ao Carille, a gente precisa virar a página, entendeu? Não dá pra gente ficar a todo momento falando aqui que a culpa é do Carille. O Carille já se foi, o Carille já está no Vasco da Gama, o Pedro Caixinha fez a limpeza do elenco que ele entendeu necessária, o Santos Futebol Clube, bem ou mal, contratou reforços, então não dá pra gente ficar o tempo todo aqui falando que tá tudo bem, tá tudo certo. Não está tudo bem, não está tudo certo. Em qualquer situação de elenco do Santos Futebol Clube, não é aceitável que o Santos fique fora da segunda fase, perdendo a vaga para Guarani e Portuguesa. Eu não estou falando aqui que o Santos está perdendo a vaga para o Corinthians, para o São Paulo ou para o Palmeiras. O Santos está perdendo a vaga para o Guarani e para a Portuguesa. Então não dá para a gente ficar aqui toda hora, não, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que. Lá não, pô, o trabalho é ruim, pô, ponto.
Até agora, os jogadores não assimilaram aquilo que deseja o treinador Pedro Caixinha. As mudanças que ele faz no time não são boas. Ontem, por exemplo, é injustificável, né? O Léo Godoy ficar a partida toda. Acho que é inexplicável. O Léo Godoy é um jogador, aliás, é um jogador com seríssimas deficiências técnicas, limitações técnicas absurdas. Jogador fraco, marca mal o senhor Léo Godoy. Entendeu? E o senhor Diego Pituca, que tem jogado com nome. O senhor Diego Pituca tem jogado com nome. Então a verdade é o seguinte: não estou aqui dizendo que o Pedro Caixinha precisa sair. Não é isso. Agora, que o trabalho dele não é bom até agora, não é bom, pô. Não é bom. Não dá pra gente ficar utilizando a muleta Carille. Ah, porque ele pegou o time do Carille. Porque ele pegou... Não. Não, vamos lá. Vamos ser muito sinceros aqui. Quantos times vocês já viram que o time não anda, chega um treinador e muda de um dia para o outro? Isso acontece várias vezes. Então a responsabilidade quando o time não funciona é muito do treinador. É muito do treinador. Ontem, por exemplo, o Soteldo estava perdido em campo. Por que não testar, em algum momento, uma inversão do Guilherme de lado? Por que não testar? É uma opção do treinador. Ah, mas o Guilherme está jogando muito bem pela esquerda. Será que ele não pode render pela direita também, em algum momento? Aí você ganha os dois. Porque o Soteldo só sabe jogar de um lado. O Soteldo não é meia, o Soteldo não é ponta pela direita, o Soteldo só sabe jogar pela esquerda. A partir do momento que você tira ele dali, ele morreu. Então o que está acontecendo? O Santos está penso, né? O Santos só joga para um lado. Porque do outro lado também tem o Léo Godoy. Por que o treinador Pedro Caixinha não tenta fazer variações? Por exemplo, o Guilherme, ele pode jogar pela direita, ele pode jogar como falso 9. É um cara que faz gol. Por que não, ao invés de colocar o Luca Meirelles, você não colocar o Guilherme como falso 9 numa situação pontual de jogo? Ou inverter o Guilherme de lado e trazer o Soteldo pela esquerda? Isso cabe, isso parte do treinador, Giovani. Todo jogo, quando o Santos precisa do banco de reservas, o Santos cai de rendimento, que já não é bom. Então, por isso que eu acho que passa muito o rendimento do Santos, principalmente na segunda etapa, quando o Santos fica morto fisicamente e taticamente, passa muito pelo Pedro Caixinha. Tá faltando um pouquinho mais de variação, tá faltando conhecer um pouco mais os seus jogadores. Aquilo que a gente reclamava no ano passado volta, né, Marcão? A falta de variação tática e variação de peças, né? Infelizmente, o Caixinha sofre do mesmo mal de que ele não abre mão ali das convicções, né? Ele não abre mão do 4-3-3, que vem sendo do início ao fim, né? Então a gente vem numa sequência longa jogando nesse 4-3-3, que eu não gosto. Eu acho que o time fica muito espaçado. Um 4-4-2, um 3-5-2, 3-4-3, como jogou ontem no Novo Horizontino, talvez fosse uma melhor opção, mas ele gosta do 4-3-3 e aparentemente assim será. Então, se ele gosta desse esquema, pelo menos tentar mudar as peças, né, Marcão? Ali você falou muito bem, eu concordo totalmente em relação ao Soteldo. Acho que tem que haver a inversão, porque o Soteldo é um ponta mais construtor, então ele pode construir por dentro ali, pelo lado esquerdo, e o Guilherme é um ponta mais de velocidade, mais de pôr na frente, né? Então, talvez na direita ele fique ainda melhor, porque ele pode bater cruzado, né? Não vai ter que entortar o corpo ou bater de perna canhota na hora de cruzar. Então, eu acho que são coisas que têm que ser pensadas. Por exemplo, no meio-campo, né? A gente vai trazer daqui a pouco uma declaração dele sobre o Diego Pituca, mas tem que pensar, tem que ser fora da caixinha. Testa um jogador que ninguém espera. O Luxemburgo fez escola disso, né, Marcão? Quantos e quantos jogadores o Luxemburgo tirou de posição e o jogador cresceu ainda mais na carreira. Então, assim, o Caixinha, que é um treinador que eu gosto, eu acho que é um treinador que tem boas ideias, tem bons métodos, mas tá pecando, acho que nesse ponto, talvez o maior erro dele até aqui, né? Que a falta de mudança. Ele vai no 4-3-3, toca atacante por atacante e o resultado ainda não chegou, Marcão. Perfeito. Olha, muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate, ó. O Eric Vicente. Marcão, você não acha que o Sorriso tinha que ser reserva do Guilherme? Sorriso? Quem é o Sorriso? Não sei. Bruno Souza, já falávamos que o esquema deveria ser mudado e não mudou. Quero entender por que ele manteve o mesmo esquema. É proibido mudar? Na verdade, assim, o Pedro Caixinha, ele gosta do 4-3-3, né? Ele atuou no 4-3-3 no Red Bull Bragantino. Então, era difícil imaginar que ele chegaria no Santos Futebol Clube e mudaria o esquema que ele pratica há algum tempo na sua carreira. Os treinadores portugueses, em grande maioria, gostam desse esquema 4-3-3. Então, acho que quem contratou o Pedro Caixinha sabia
que ele atuaria nesse formato. Eu não ligo muito pro 4-3-3, pro 4-4-2, pro 3-5-2. Eu ligo para as variações durante a partida, eu ligo para as mudanças que são feitas e para os jogadores que são utilizados em cada posição. É isso que, de fato, me faz gostar ou não de um treinador. Simplesmente a questão numérica, se ele joga num 4-4-2, num 3-5-2, num 4-3-3, para mim não vai mudar muita coisa. Veja, o meio-campo do Santos, ele é um meio-campo que não funciona. É um meio-campo inoperante, né? Nós falávamos aqui do Tomás Rincon, que funcionou bem como primeiro volante, mas para por aí. O Diego Pituca muito mal, o Neymar sentiu a fragilidade do nosso meio-campo, vinha buscar a bola, e uma coisa importante, né, Giovanni Afonso? O Neymar ontem sentiu o calor de Novo Horizonte, também reclamou do gramado, Giovanni Afonso. Aí uma dúvida, né? Estávamos ali em Novo Horizonte, muito próximo do gramado. Olha, o gramado poderia até estar alto, talvez, a grama um pouco mais fofa, talvez seja essa a reclamação do Neymar. Agora, Giovanni, a bola rolava perfeitamente no gramado. Olha, é claro que o Neymar talvez esteja acostumado com os gramados da Europa, com os gramados da Arábia Saudita, mas me parece que a culpa maior não foi do gramado não, viu, Giovanni Afonso? Pelo contrário, o gramado era bom em Novo Horizonte, posso de novo dizer aqui, talvez um pouco mais alto, ok, mas o menor problema ontem foi o gramado, Giovanni Afonso. De longe, Marcão, o gramado estava bom, acho que não teve nenhum momento ali que o gramado deixou a desejar na partida. É o que você falou, o Neymar está acostumado com o padrão europeu, e aqui não vai rolar o padrão europeu. O clima é outro, quem cuida da grama são outras empresas, então assim, ele tem que se acostumar com esse tipo de gramado, que olhando a média do futebol brasileiro, com certeza está na parte de cima da tabela, Marcão. Então, ontem a culpa, Marcão, foi do esquema do Eduardo Batista. O Eduardo Batista anulou o Neymar. A gente também tem que dar méritos ao adversário, Marcão. Foi muito bem montado, muito bem planejado ali, né? A marcação em cima do Neymar, porque no jogo contra o Botafogo, o Neymar jogava naquele entrelinhas dos zagueiros e dos volantes e ele tinha muito espaço para trabalhar e pensar o jogo. E ontem não. O Eduardo Batista, muito inteligente, achatou as linhas, povoou o meio-campo e o Neymar tinha que buscar a bola no pé dos zagueiros. E aí, buscando a bola no pé dos zagueiros, ele tá muito distante do gol e é caçado dentro de campo. Mais uma vez, foi o jogador que mais sofreu faltas na partida. Então, assim, o Neymar não conseguiu jogar ontem. Teve brilharecos e sempre vai ter. A gente tem que se acostumar com isso, Marcão, que o Neymar em campo sempre vai ter um lance genial dentro da partida. Basta os companheiros aproveitarem, né, essas poucas chances que vão ter. Mas, olhando especificamente o Neymar, não estava bem tecnicamente, ele alguns lances até se atrapalhou com a bola, acabaram tomando a bola dele, e também fisicamente, acho que ontem o ritmo de jogo pegou, a sua primeira partida como titular, e logo num calor ali de mais de 30 graus em Novo Horizonte, acredito que não seja o ideal, Marcão. Vamos, Giovanni Afonso, aos números da partida de ontem. Santos 0, Novo Horizontino também 0, no Jorge Biasi. Aliás, preciso agradecer aqui alguns pontos, né? Preciso agradecer primeiro ao público do Varanda Futebol Debate pela espetacular audiência. 350 mil varandeiros acompanharam a melhor transmissão do YouTube. Obrigado a todos vocês. Ontem o Varanda, mais uma vez, entre os primeiros colocados na transmissão da partida. Espetacular, grande número do Varanda Futebol Debate. Quero agradecer também à diretoria do Novo Horizontino, ao Departamento de Comunicação do Novo Horizontino pela recepção. Agradecer também ao OK Telecom, né? Yuri, grande abraço para o Yuri, que nos forneceu ali toda a estrutura de internet para que nós pudéssemos realizar a grande transmissão que fizemos ontem. Então, muito obrigado a OK Telecom, obrigado também ao Departamento de Comunicação do Novo Horizontino e, acima de tudo, ao público do Varanda Futebol Debate, que mais uma vez esteve com a gente nessa grande transmissão do Varanda Futebol Debate. Foram 5 horas de transmissão ontem, direto de Novo Horizonte. Varanda Futebol Debate, mais uma vez, dando show no YouTube. Vamos aos números da partida, Giovanni Afonso. Marcão, números da partida: Novo Horizontino 0, Santos também 0. Em posse de bola, 40% para o Novo Horizontino contra 60% do Peixe. Finalizações: o Novo Horizontino finalizou 21 vezes, 9 em direção ao gol, contra apenas 6 finalizações do Peixe, 2 apenas em direção ao alvo. Em escanteios, 7 para cada lado. Faltas, 13
feitas pelo Novo Horizontino, 10 feitas pelo Santos, e nos passes a equipe da casa trocou 265 passes, com 72% de aproveitamento contra 414 do Santos e 77% de acertos, Marcão. Vocês percebem que mesmo jogando aí no 3-5-2, quem buscou a vitória desde o início foi o Novo Horizontino, né? Novo Horizontino com um trio de zagueiros muito forte fisicamente, né? Realmente o Santos não conseguiu ali ter sucesso furando o bloqueio do Novo Horizontino. O treinador Eduardo Batista é muito bom treinador, principalmente para equipes intermediárias, né? Essa proposta dele é muito interessante. E ontem o Novo Horizontino anulou o Santos Futebol Clube, principalmente o Neymar, né? O Neymar não conseguiu jogar no primeiro tempo. E vocês percebem aí pelos números que o Novo Horizontino chegou mais vezes, buscou mais o gol, tentou muitas vezes ali fazer também o gol da vitória. O Brasão fez uma grande partida. Acho que o Brasão ontem foi um dos melhores em campo, ao lado do Zé Ivaldo, né? E já vamos falar sobre isso. Giovani, vamos trazer a avaliação dos jogadores do Santos Futebol Clube no dia de ontem. Giovani. Da partida, Zé Ivaldo, olha aí, Zé Ivaldo foi eleito o melhor em campo com nota 7,8, Gabriel Brazão ficou com 7,3, João Schmidt 6,3, Guilherme 6,2 e Gil 5,8, fechando o top 5 dos destaques do Santos da partida. Entre os piores, podemos destacar Soteldo com 2,7, Diego Pituca, 2,0, e pelo terceiro jogo consecutivo, Léo Godoy foi eleito pior em campo, 0,7 para ele, Marcão.